Antes de efetivamente a gente entrar, eu queria passar só para vocês essa ideia que a gente está maturando, que vem a ser o canal de radiologia. Na verdade, isso é uma plataforma EAD que eu estou desenvolvendo com o objetivo da gente fazer aí um local para discussão de casos, de artigos científicos, apresentação de aulas, cursos e etc. Então, em breve, a gente vai ter novidades sobre isso. Tá? Especificamente sobre o tema que a gente vai abordar, não sei se vocês se lembram, na semana passada a gente iniciou falando sobre esse papo e eu abordei de uma forma um pouco diferente, né, as lesões hepáticas focais, principalmente no sentido da gente gerar uma ideia de condução desse paciente, da informação que nós radiologistas estamos passando. Então, a gente classificou como nódulos radiologicamente insignificantes, onde não há necessidade de prosseguimento de investigação, novo método de imagem, acompanhamento, cirurgia, biópsia, intervenção, ou situações que são radiologicamente significantes. A informação do radiologista ela vai depender de uma condução do clínico ou do cirurgião, ou mesmo do próprio radiologista, no segmento dessa alteração focal que a gente está falando. Eu acho que isso gera uma melhor ideia aí de como conduzir a alteração focal que a gente está passando na nossa imagem. Ok? Então, a gente vai abordar esse grupo, tá? Que nós vamos ver hoje. Vamos começar com abscesso hepático. Gente, o abscesso hepático ele é a principal causa e etiologia de processo infeccioso focal no fígado. Habitualmente solitário, a apresentação múltipla ela não é muito usual. O grande problema do abscesso para nós, médicos, é o pleomorfismo da apresentação. Ou seja, eu costumo dizer que qualquer coisa pode ser abscesso. Uma alteração perfusional pode ser um abscesso inicial, uma lesão sólida pode ser um abscesso que não se liquefez, uma lesão sólida cística pode ser um abscesso em liquefação e uma lesão de comportamento liquefeito pode ser aquele abscesso maduro que a gente conhece tanto. Então, é fundamental você ter correlação clínica e laboratorial. Alguns colegas criticam um pouco a gente colocar isso, né, correlacionar com dados clínicos e laboratoriais do nosso laudo, mas assim, eu não vejo problema nenhum. Eu acho que você tem que gerar benefício para o paciente e a sua informação do seu método de imagem, ela não pode nem além e nem aquém do que o método pode estar. Quando ela está aquém, ou seja, você não conseguiu fechar o diagnóstico, existem diagnósticos diferenciais e dados laboratoriais vão ser importantes, é importante que você passe isso para o médico solicitante. Tá? Sob a forma de etiologia, a gente tem o mais comum de todos, é o piogênico, que eu vou me basear para a gente falar sobre isso aqui. Um outro dado também, gente, não vai ter como a gente, em 30, 40 minutos, esgotar o assunto de todas essas alterações focais. Então, na verdade, é uma apresentação inicial dentro da ideia, né, dos 3 principais métodos de imagem, ultrassom, TC e ressonância. Então, no ultrassom, a lesão do abscesso, ela aparece como essa lesão aqui, ó, uma lesão complexa, com um componente liquefeito, na maioria das vezes, dominante, e alguns componentes de debris, de heterogeneidade no seu interior. Toda lesão cística, que ela não é típica, tá? Ela não é clássica, ela vira um nódulo radiologicamente significante, e ela merece prosseguimento de investigação. Na TC, o abscesso, ele, na maioria das vezes, se apresenta como uma área liquefeita, como a gente está observando nessa imagem aqui do meio, e uma alteração perfusional perilesional. Tá? Isso gera uma especificidade para abscesso hepático, entretanto, não é um achado patognomônico. O que eu quero dizer? Você tem uma série de diagnósticos diferenciais de lesões com alteração perfusional hipervascular ao redor da lesão focal que não são abscessos. Até a própria lesão tumoral, né? A doença metastática, por exemplo, de tumor coloretal, ela possui muito com alteração perfusional. Tá? Por isso que é importante, nesses casos, a correlação clínico-laboratorial. Tá? E aqui, o mesmo paciente apresentando o abscesso com padrão de pleomorfismo. Repare que esse é um abscesso maduro, essas duas sequências aqui do lado direito, uma ponderação T2 e uma ponderação T1 porte-contraste, sinal bem alto, liquefeito central, uma cápsula se impregnando na periferia, e nesse mesmo paciente, no segmento 5, uma outra lesão aqui, ó, era um abscesso em formação. Então, ela tem uma ideia muito mais de uma lesão complexa, parece com componente sólido associado, umas septações mais espessas, e é isso que eu quero passar para vocês, né, de pleomorfismo da apresentação do abscesso, ok? Agregado à ressonância, a gente tem informação da difusão, que a gente já estudou, ela é muito importante, eu trago esse caso que a difusão me auxiliou muito, era um paciente com uma suspeita de uma lesão tumoral no lobo esquerdo, essa paciente vinha evoluindo sem quadro febril associado, ou seja, sem indício de infecção. Na antivéspera dela realizar esse exame, o cirurgião queria que eu desse uma olhada, ela começou a apresentar alteração de temperatura. Quando eu fiz o exame, já chamava a atenção uma alteração perfusional no lobo esquerdo e no centro dessa alteração perfusional essa lesão.
que ela não se impregnava. Para não falar, ela tem uma tênue impregnação capsular, mas o centro dela era liquefeito. Quando ela era observada na ponderação por difusão, e aqui a gente tem que destacar, quando você avalia a difusão, a combinação desses dois fatores, a análise do sinal no maior valor de B e o comportamento desse sinal no mapa de ADC, quando você vê essa combinação de hipersinal no maior valor de B e de baixo sinal no mapa de ADC, quer dizer que tem difusão restrita. Quando tem difusão restrita, a nossa ideia é, se há liquefação associada, presença de pus. No contexto de uma paciente que começou a evoluir com um processo infeccioso, tem que pensar na possibilidade de abscesso hepático. Ela foi tratada com antibiótico terapia e teve melhora. Segunda lesão que eu quero discutir com vocês, cistoidático, e já vou falar que a importância de epidemiologia, história epidemiológica é fundamental. As lesões císticas complexas diagnosticadas no carioca aqui do Rio de Janeiro, a primeira hipótese diagnóstica, a segunda e a terceira não são cistoidóticos. Entretanto, se eu pego um paciente de Porto Alegre, por exemplo, uma lesão cística complexa, com calcificação parietal, com cistos menores no interior, eu tenho que pensar na possibilidade de cistoidático, talvez como primeira hipótese. Então, como a epidemiologia aí vai mudar o nosso raciocínio sobre a etiologia do processo que a gente está estudando. A apresentação de cistos filhos, eu vou mostrar para vocês, ela gera uma especificidade razoável, tá? Então, são lesões císticas menores no interior de uma lesão cística dominante, sorologia auxilia o diagnóstico, e tem um sinalzinho que eu vou lembrar para vocês, que é o sinal da vitória régia, ou o sinal das membranas boiando. É muito útil no diagnóstico do cistoidático. Então, de novo, ultrassom, TC e ressonância. Pelo ultrassom, uma lesão bem complexa. Olha a ideia de lesões císticas internas a um cisto dominante. Sempre os cistos filhos, eles são menos complexos que o cisto maior, tá? Aqui a gente observa uma imagem linear de permeio, é uma membrana destacada. Eu vou mostrar principalmente como é que isso ocorre para vocês quando a gente falar sobre ressonância. TC é um bom método para a gente ver os cistos menores, menos complexos, menos densos, no interior de uma lesão cística dominante. Calcificação parietal aumenta a suspeição, mas não é patognomônico de cistoidático. Qualquer cisto de evolução crônica pode apresentar calcificação parietal. E essa ideia aqui na ressonância que eu quero passar para vocês, são imagens lineares, ondulares, tá? Como se fossem umas membranas boiando, ou uma vitória régia num rio, numa água de um rio, que ela representa um destacamento da camada interna dessa parede cística, que a gente chama de endocisto, para o interior da liquefação do cistoidático. Então, quando você tem isso junto com história epidemiológica, você tem que levantar muito a hipótese de cistoidático para a lesão do seu paciente, ok? Terceira lesão que a gente vai falar vai ser o adenoma hepático. O adenoma, gente, é uma lesão que ele tem um contexto de acontecer. Geralmente, ele está intimamente associado a esteroides exógenos, especialmente pílula anticoncepcional. Então, ele é muito mais comum em mulheres em faixa reprodutiva. O adenoma, infelizmente, ele tem algumas complicações, por isso que ele é um nódulo radiologicamente significante, apesar de ser uma lesão, a princípio, benigna. Ele pode romper, ele pode sangrar e, o pior, ele pode evoluir para carcinoma hepatocelular. Então, ele tem que ser visto com muito cuidado. O melhor método para a gente caracterizar adenoma é a ressonância. Por quê? Porque o adenoma ele tem algumas características internas de degeneração, de modificação, que gera um padrão heterogêneo dele, que a ressonância vê muito bem. Seja ela necrose, degeneração cística e, principalmente, gordura e sangramento. Tá? Tem uma apresentação também que eu queria destacar, que vocês ficassem sempre com uma preocupação maior, que é a adenomatose. Existência de 10 ou mais adenomas, ela não tem predileção por sexo feminino ou masculino e não tem a necessidade de estímulo hormonal. Por que ele é importante? Porque ele tem maior chance de sangramento, de ruptura e de malignização. Tá? Então, os carcinomas hepatocelulares que eu vi hoje vindos de adenoma, na grandíssima maioria das vezes, foram vindos de adenomatose. Vamos vê-la nos 3 métodos de imagem que a gente propôs. Ultrassom é geralmente uma lesão heterogênea. Quando tem sangramento, e principalmente quando tem gordura, ela fica com maior ecogenicidade. Tá? Na tomografia computadorizada, se o sangramento é agudo, você vê bem. Se ele for crônico, você não vai ver. Tá? E repare que ela pode ter um comportamento distinto de padrão de impregnação. Ela pode ter muita impregnação, geralmente os adenomas mais inflamatórios, e quando tem muita gordura, essa impregnação ela diminui. Tá? Eu vou mostrar esse caso para demonstrar a importância da ressonância no diagnóstico do adenoma. Eu sempre apresento esse caso nas minhas aulas. Era uma paciente já acima de 50 anos, usuária por pílula anticoncepcional por mais de
25 anos, que tinha uma massa no lobo direito hepático, heterogênea. Ela fez um estudo dinâmico, a fase arterial, fase tardia, a gente não conseguiu classificar, uma lesão com componente sólido, preocupou um pouco a gente. E aí a gente sugeriu ressonância, ela veio fazer ressonância, só que no exame de TC ela fez uma reação alérgica ao contraste iodado. E, pessoal, a gente não conseguiu convencê-la de fazer o contraste na ressonância. Ela achou que fosse morrer se fizesse o contraste. Então, a gente só analisando o comportamento sinal na ressonância, a gente conseguiu caracterizar 3 componentes dessa nossa massa. Repare que tem um sinal muito elevado aqui na ponderação T1 em fase fora de fase, componente alongado no interior da lesão, sem o efeito Tinta-Nankin que caracteriza que ele é gordura. Então, gordura não era um hipersinal que não era gordura. Quando você soma hipersinal T1 em fase fora de fase, você tem que pensar em sangramento. Repare que eu tenho outros componentes de hipersinal em T1 que caem em T1 fora de fase, eu tenho que pensar em gordura. E eu tenho um componente bastante hipointenso em T1 e bastante hiperintenso em T2, que eu tenho que pensar em liquefação, em degeneração cística, em necrose. Quando eu tenho numa lesão, num paciente não cirrótico, a concomitância de sangramento, gordura e liquefação, eu tenho que pensar em adenoma hepático. Era uma lesão grande, a gente sugeriu a ressecção cirúrgica, a lesão foi ressecada, foi feita uma lobectomia direita nessa paciente e confirmou o diagnóstico de adenoma. Em 2011, teve um artigo bem legal que ele classificou subtipos de adenoma, foi uma classificação histiopatológica, né, por imunohistoquímica até, e algumas dessas classificações a gente consegue ter uma correlação bem legal com a ressonância. A primeira dela que tem a mutação do fator nuclear hepatocitário, não é hiperplasia nodular focal não, gente, é fator nuclear hepatocitário alfa. Quando tem essa mutação, ele fica com um depósito de gordura muito grande, a sequência em fase e fora de fase permite a gente fazer esse diagnóstico. Ele é relativamente prevalente, ele é o mais tranquilo de todos, é o que menos sangra, o que menos maligniza. Segundo subtipo é o subtipo inflamatório. Eu destaco esse sinal aqui, um hipersinal na periferia, na ponderação T2, é chamado sinal do atol, gera uma especificidade razoável. O grande problema é que ele sangra mais do que os demais adenomas. E o adenoma com beta-catenina ativada é o mais perigoso de todos, ele não tem uma característica específica, tá? Mas ele pode malignizar com uma frequência maior, então gera um cuidado maior. Se eventualmente você biopsia um adenoma e no estudo de imunohistoquímica ele vem com beta-catenina ativada, independente do tamanho, ele é cirúrgico, ok? Tá? Bom, o adenoma também, a função do contraste hepatobiliar, a gente discutiu um pouquinho na aula passada, ela é bastante importante, principalmente quando você pega uma lesão hipervascular no contexto de mulher jovem. O diagnóstico diferencial é lógico, a gente faz com hiperplasia, e o adenoma na fase hepatobiliar, ele tem hipossinal. Isso se dá por quê, gente? Porque apesar dele ser feito de hepatócito, o hepatócito do adenoma ele não tem esse receptor que joga o contraste hepatobiliar para o interior da célula. Então, o contraste chega, ele não consegue entrar para dentro da célula, o restante do fígado tem hepatócito com o receptor, então se faz o contraste do parênquima impregnando e da lesão não tendo retenção do contraste hepatobiliar. Diferente da hiperplasia anular focal, ela tem esse receptor, então ela joga esse contraste com facilidade para o interior da lesão. Vamos migrar agora para o carcinoma hepatocelular, que é o principal tumor maligno primário do fígado, intimamente associado à cirrose, a hepatopatia crônica, sob forma de apresentação 3 tipos, o mais comum solitário, o segundo mais comum que eu tenho visto muito, multifocal, e a lesão infiltrativa, que é de mais difícil diagnóstico. Gente, o carcinoma hepatocelular não acontece de uma hora para outra, ele evolui progressivamente. A maioria das vezes essa evolução se dá por essas etapas, de um nódulo de regeneração para nódulos de plados de baixo e alto grau, para um pequeno CHC e um grande CHC. Essa é uma modificação histopatológica, a imagem pode ter algumas concepções dessa modificação nos achados de imagem, e o principal dado que a gente tem, que eu queria destacar bastante com vocês, isso aqui na verdade é um briefing, é um resumo do que a gente está vendo, tá, dessas alterações focais, é a hipervascularização. Ela é fundamental para a gente fazer o diagnóstico de carcinoma hepatocelular. Entretanto, ela também é muito prevalente nos pacientes cirróticos. Em dados de literatura, coloca 50% das T6 com estudo dinâmico de paciente cirrótico, você vai ter um achado hipervascular e, na maioria das vezes, ele não é um carcinoma hepatocelular. Então, a gente tem que entender como a gente faz o diagnóstico e entender que o objetivo da aula é o papel de TC, de ultrassom, de ressonância no contexto do CHC. Então, vamos lá. O ultrassom, a grande função dele é de rastreio. Então, todo paciente, toda a população,
cuja a etiologia da hepatopatia crônica gere a possibilidade de carcinoma hepatocelular em 1,5% dessa população, tem que fazer rastreio por ultrassom de 6 em 6 meses para identificar nódulo hepático. Tá? Então, vamos lá. Pega a população de pacientes com hepatite C. Se acompanha 100 pacientes com hepatite C. No final de 100 pacientes, ao final de um ano, 3 fizeram carcinoma hepatocelular, essa taxa de 1,5 ela foi atingida. Então, a população hepatite C, né, com cirrose tem que acompanhar de 6 em 6 meses. E por aí vai. Então, você tem que acompanhar a cirrose alcoólica, a cirrose por hepatite C, a cirrose por hepatite B. Todos esses pacientes têm que fazer ultrassom. Tá? E a apresentação é variável. Ela pode ser desde nódulos hipoecogênicos, heterogêneos e mais hiperecogênicos. O objetivo é que a gente identificar a lesão para ir para um estudo dinâmico. E aí vem o papel primeiro da tomografia computadorizada. A gente observa aqui um nódulo hipervascular e esse nódulo lavou, ou seja, ele tornou-se hipodenso em relação ao fígado circunjacente na fase portal ou na fase tardia. Se eu tenho essa informação, isso é diagnóstico de carcinoma hepatocelular em qualquer guideline que existe no mundo inteiro, seja ele americano, europeu, asiático, ok? Uma outra função da TC é no próprio tratamento do carcinoma hepatocelular. Algumas das vezes a gente lança a mão do lipiodol numa quimioembolização para você observar a retenção do lipiodol. Depois das 3 semanas do procedimento, você faz uma TC sem contraste e você observa a retenção. Quanto mais homogênea e compacta, contemplando a área que você tinha visto de CHC no exame prévio, melhor a resposta ao paciente. A ressonância é o método que você vai ter mais recursos para falar se aquela alteração focal é um CHC ou não. Tá? Aqui a gente tem um estudo dinâmico com uma lesão bem hipervascular que lavou na fase portal, apresentação de múltiplos nódulos e lesão mais infiltrativa, um comprometimento vascular, que ele é muito importante no laudo. A cirrose ela pode estar associada com trombose não tumoral, sem tumor associado, isso é um CHC do lado de um ramo portal com uma falha de enchimento sem nenhum grau de impregnação, tá? E um outro CHC grande aqui com uma ocupação da veia hepática direita e até aqui, ó, a veia cava inferior, que era uma ocupação tumoral. Então, esse diferencial, ele faz muita diferença, indicação de transplante hepático, prognóstico do paciente, a ressonância permite a gente falar. Ele é um tumor localmente invasivo, CHC, então compressão de via biliar, a gente pode passar, ele sangra, então presença de sangramento, e ele pode ter comportamento atípico, com hipovascularização, a gente pode somar informações com a ressonância mais do que TC e mais do que ultrassom. O LIRADS veio para ajudar, é um protocolo que o objetivo dele é padronização de terminologias e condutas de alterações focais em pacientes com hepatopatia crônica. Eu vou simplificar aqui o LIRADS para vocês, obviamente não é o objetivo da apresentação, são 8 categorias. As categorias, primeiro, para a gente ficar mais fácil, elas vão de 1 a 5, onde 1 é uma lesão totalmente benigna e 5 é uma lesão tipicamente CHC. LIRADS 2, muito provavelmente benigna, LIRADS 4, muito provavelmente CHC. LIRADS 3 é uma lesão indeterminada, talvez a de mais difícil condução. Eu tenho um exame que não ficou bom, por exemplo, eu perdi a fase arterial, o paciente respirou, então eu classifico esse meu exame como não categorizável. Eu tenho aquele tumor que invadiu a veia, que eu mostrei para vocês, então eu vejo e classifico essa lesão como lesão TIV, LR-TIV. E eu tenho uma ideia que ela é uma lesão tumoral, mas ela não preenche critérios para CHC. A gente sabe que tem CHC atípico, tem colangiocarcinoma com uma frequência maior nos pacientes com hepatopatia crônica, então para essas lesões eu classifico como LIRADS-M. Tá? Na prática, gente, o LIRADS de 1 a 5, os mais importantes são 3 a 5. Esses que estatisticamente vão virar a médio e pequeno prazo carcinoma hepatocelular. E eu uso essa tabelinha. Vocês podem lançar no Google lá LIRADS 2018, tá? E procurar nessa tabela que para todo exame eu utilizo ela, né? Coloco junto com o meu laudo e classifico a lesão. Para ela, você tem que analisar cinco parâmetros. Se a lesão é hipervascular não em halo, ou se ela não tem hipervascularização, o tamanho da lesão e os cutoffs são menor que 10, de 10 a 19 e maior, igual ou maior que 20 milímetros, se ela lava, se ela tem cápsula e se ela cresce. Sabendo isso, gente, colocando nesse quadrinho, vocês certamente vão saber classificar a sua lesão LIRADS, ok? Esse é um dos slides que eu mais gosto do LIRADS, porque ele orienta o que fazer com a informação LIRADS, né? Desde uma lesão não categorizável, não classificável, até o LIRADS-TIV.
E ele é bem interessante porque ele se adequa ao serviço. Então, ele põe mais de uma opção para você conduzir esse paciente e, principalmente com esse DMD, que é a discussão multidisciplinar, isso é fundamental. A gente sabe que a gente tem serviços heterogêneos, serviço de intervenção forte, né? Ou então serviço com cirurgia de transplante hepático, onde a cirurgia é extremamente atuante. Então, você pode adequar essa alteração, LIRADS 4 e LIRADS 5, principalmente, ao tipo de serviço e recursos que ele tem, ok? E a gente vai finalizar a apresentação com doença secundária, doença metastática. Metástase, gente, é o principal tumor maligno no fígado. Ela é 20 vezes mais frequente que o carcinoma hepatocelular, tá? Os tumores mais comuns, mais prevalentes, disparado, o mais comum é o tumor coloretal. A gente vai ter mama, a gente vai ter pulmão, a gente vai ter pâncreas, melanoma, sarcoma, poderia citar estômago, mas disparado, coloreto, principal etiologia de tumor primário. Entendo que a principal causa de alteração focal no paciente oncológico não é doença secundária maligna. A principal causa de nódulo hepático no paciente oncológico é lesão benigna. E quanto menor for essa lesão, maior é a possibilidade de ser uma lesão benigna, tá? Eu acho muito ingrato a gente comparar métodos em paciente oncológico. Se você pegar todos os artigos de comparação, multi-institucionais, revisões de literatura, em todos esses trabalhos vai ter o viés de você não trabalhar com o estado da arte de um desses métodos. Vai ter a TC que não fez estudo dinâmico, vai ter a ressonância que não fez difusão, vai ser o PET-CT com uma equipe que não tem uma experiência de centro oncológico, né? Então, assim, é fundamental você comparar utilizando o estado da arte dos 3 métodos, tá? E isso é extremamente difícil. Em tese, a ressonância junto com o PET são os exames que têm maior especificidade diagnóstica para a gente fazer maior acurácia para você fazer esse diagnóstico, tá? Então, vamos ver de novo a apresentação deles por ultrassom, TC e ressonância. O ultrassom não é um exame muito indicado para avaliação de rastreio, tá? Mas eventualmente pode ser lançado, especialmente se você não tiver outros métodos. A apresentação varia de nódulos hipo a hiperecogênicos. Na TC, está muito indicado porque a TC é um método muito homogêneo entre os diferentes aparelhos, extremamente bem distribuído ao longo do nosso país, inclusive até em instituições públicas. Então, as lesões podem ser de maior vascularização ou menor vascularização, a gente chama de hiper e hipovasculares. E observem aqui, ó, na aula número 1, da parte 1, a gente falou que a calcificação, quando ela tiver de permeio a uma lesão sólida, eu tenho que me preocupar. Isso era uma calcificação de permeio aos nódulos hepáticos. Esse paciente tinha um adenocarcinoma mucinoso de reto com implantes com calcificação associada, tá? Então, calcificação de permeio à lesão é radiologicamente significante. Ressonância, você tem várias informações. A informação se a lesão tem baixa vascularização hipovascular ou se ela é hipervascular, se tem liquefação associada. É muito comum no paciente oncológico ele ter esteatose hepática e a esteatose obscurece lesão na TC e no ultrassom. A ressonância, você tem uma série de técnicas para excluir o fator confundimento da esteatose e ver muito bem a lesão. Esse estudo, gente, é estudo no mesmo paciente, ele tem 10 dias de diferença, eu vejo muito bem a lesão aqui embaixo, aqui na ressonância, e tem uma dificuldade extrema de ver essa lesão, né, na tomografia computadorizada. Tá? Então, lesões multicêntricas, padrões associados com hepatopatias crônicas ou com padrão de pseudocirrose, que são fatores que dificultam o nosso diagnóstico de lesões focais e ressonância, é o método que eu tenho o maior número de recursos para prover esse tipo de informação. E tem 2 ferramentas que são fundamentais na ressonância. A primeira delas é a difusão. A difusão a gente está observando aqui, ó, uma lesão, ela é hipervascular, ela tem hipersinal no maior valor de B e baixo sinal no mapa de ADC, então eu tenho que interpretar que é uma lesão metastática sólida. Estou gerando complexidade da minha lesão, ela só impregnou na periferia, entretanto ela tem hipersinal na periferia no maior valor de B, e esse sinal ele cai no mapa de ADC, então ele tem tumor na periferia e liquefação no centro, é uma metástase com necrose, ok? Tá? Você vê muito mais lesão metastática comparando ao estudo convencional de ressonância quando você faz a difusão. Então, é um recurso que vocês devem utilizar. Se é um paciente com metástase de tumor neuroendócrino, ele é muito celular, então você consegue ver no maior valor de B várias lesões, eu consigo talvez ver 1, 2 lesões na ponderação T2. Então, ela agrega muita informação no estudo desses pacientes. E o outro recurso é o contraste hepatobiliar. Esse aqui era um paciente com GIS, ele
fez a detecção pelo estudo convencional, a gente via bem uma lesão, e quando a gente fez um contraste hepatobiliar, a gente conseguiu identificar várias outras lesões. O princípio é muito simples. A doença metastática ela não tem hepatócito, então ela não se impregna pelo contraste hepatobiliar, e eu tenho uma janela para produzir imagem muito grande, então eu posso fazer técnicas, protocolos de alta resolução na ponderação T1 e identificar minhas lesões independente do tamanho delas, ok? Tá? Agora, o mais legal da ressonância é você combinar informações. Então, você tem um estudo convencional com informação T1, T2, estudo dinâmico convencional, você tem informação da difusão, tem celularidade aumentada ou não, e o contraste hepatobiliar. Quando você utiliza isso, né, ela se torna um método de alta performance para o diagnóstico das doenças metastáticas. Esse foi um consenso que eu participei, feito lá na C. Camargo, né, no início dessa década, eram vários médicos diferentes, especialidades, onde a gente fez recomendações para o Ministério da Saúde, tá, de avaliação de doença metastática coloretal, sob ponto de vários segmentos, mas eu participei, obviamente, da mesa de diagnóstico por imagem. E uma das conclusões que a gente chegou e recomendações é que a ressonância com difusão, com estudo dinâmico e com contraste hepatobiliar é a técnica de melhor performance. E, obviamente, se você tiver recurso para oferecer essa técnica ao paciente, é essa técnica que deve ser oferecida. Tá? Em termos de recomendação, a tomografia é o método de avaliação do ponto de vista de distribuição no território nacional. Obviamente, a gente não tem disponibilidade de ressonância em todo o território, então a gente não poderia colocar ela como uma política para todo o país. Tá? E para finalizar, gente, eu vou botar esse algoritmo para vocês terem uma ideia como a gente aborda o nódulo hepático. Geralmente esse nódulo chega pelo ultrassom, é o método inicial de abordagem. Tá? Esse método, identificando uma lesão, a principal informação do ultrassom é diferenciar se ela é uma lesão cística ou uma lesão sólida. A lesão cística a gente tem que subclassificá-la se ela é simples, vira um nódulo radiologicamente significante, eu paro minha investigação por aí, ou ela é uma lesão cística complicada. A lesão sólida, em diferentes contextos, achado incidental, oncológico, cirrótico, uso de anticoncepcional hormonal, infecção associada no ultrassom, e uma lesão cística complicada, elas têm que ir para um segundo método. Esse segundo método pode ser TC ou ressonância. A ressonância ela tem mais recursos para eu caracterizar esse tipo de lesão. Tá? Então, isso tudo, gente, dentro do conceito de equipamentos otimizados, seja ele ultrassom, TC ou ressonância, e de radiologista dedicado à área de abdômen. É esse cara que está estudando o dia a dia, que pode extrair o máximo de informação, tá, de alteração focal para vocês. Ok? Então, eventualmente a gente vai ter que lançar a mão de outras situações, como medicina nuclear, biópsia, cirurgia, mas em 90%, 80% a 90%, a gente com esses 3 métodos vai permitir, pelo menos, a condução do nosso paciente sob o ponto de vista de alteração focal hepática. Ok? Tá? Gente, então eu queria finalizar dizendo que semana que vem a gente vai ter uma apresentação pelo CBR. É um tema até legal, a importância dos achados de imagem abdominais, né, no contexto agora da Covid-19. Eu vou ser o moderador, tá? E o Armando Leão, ele vai, da UERJ, ele vai fazer a apresentação dele. Ok? Então, convido vocês, depois eu passo direitinho para vocês essas informações de como vocês acessarem. Tá? Essa aula também vai estar disponível daqui a pouco no canal da Sociedade Carioca de Radiologia, pelo YouTube, e eu também vou disponibilizar no meu Instagram. Um abraço a todos. Tchau, tchau.